Livro de Josué. Capítulo 9. Luta e oposição. Ouvindo essas notícias, todos os reis da Cisjordânia, da região montanhosa, da planície e de toda a costa do mar Mediterrâneo, até o Líbano, tanto heteus, como amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, se aliaram de comum acordo para combater contra Josué e Israel. Aliados estratégicos, os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram uma estratagema, juntaram provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho velhos, rasgados e consertados. Calçaram os pés com sandálias velhas remendadas, vestiram-se com roupas velhas, e o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram, então, encontrar Josué no acampamento em Gilgal, e disseram a Josué e aos israelitas: estamos chegando de uma terra distante. Façam aliança conosco. Os israelitas responderam a esses heveus: certamente vocês vivem aqui perto. Como podemos fazer aliança com vocês? Eles responderam a Josué: somos seus servos. Josué insistiu: quem são vocês e de onde estão vindo? Eles responderam: seus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome de Javé seu Deus, pois ouvimos falar da fama dele e de tudo o que realizou no Egito. Sabemos de tudo o que ele fez aos 2 reis amorreus da Transjordânia, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e o povo da nossa terra nos aconselharam: peguem provisões para o caminho e vão ao encontro deles, e façam a proposta de se tornarem servos deles. Portanto, façam aliança conosco. Vejam, o nosso pão estava quente quando o pegamos em nossas casas, no dia em que partimos para vir até vocês. E agora aqui está ele, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos. E agora aqui estão, todos rasgados. Nossas roupas e sandálias estão gastas por causa do longo caminho que fizemos. Os oficiais de Josué experimentaram as provisões, mas não consultaram Javé. Josué os tratou pacificamente e fez aliança com eles, comprometendo-se a respeitar-lhes a vida. Os responsáveis pela comunidade também prestaram um juramento a eles. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que viviam aí perto, pois os israelitas partiram e chegaram 3 dias depois às cidades deles, Gabaon, Cafira, Berote e Cariate-Arim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis pela comunidade lhes haviam feito um juramento por Javé, Deus de Israel. Por isso, toda a comunidade murmurou contra os responsáveis. Então os responsáveis explicaram à comunidade: nós fizemos a eles um juramento por Javé, Deus de Israel, e por isso agora não podemos tratá-los mal. Vamos fazer o seguinte: respeitaremos a vida deles, para que não nos aconteça um castigo, por causa do juramento que já fizemos a eles. Os responsáveis então decidiram: eles ficarão vivos, mas se tornarão rachadores de lenha e carregadores de água para toda a comunidade. Todos concordaram com a proposta dos responsáveis. Então Josué mandou chamar os Gabaonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que vinham de longe, quando na verdade moram perto de nós? Pois bem, daqui para frente vocês serão malditos. Não deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: nós, seus servos, fomos informados de que Javé seu Deus tinha garantido a Moisés, seu servo, que entregaria a vocês toda a terra, e exterminaria, diante de vocês, todos os habitantes.
Nós tememos muito pela nossa vida, e por isso agimos assim. Agora estamos em suas mãos. Trate-nos conforme lhe parecer melhor e justo. E Josué tratou-os como havia combinado, livrando-os da mão dos israelitas, que não os mataram. Nesse dia, Josué os colocou como rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da comunidade e do altar de Javé, no lugar escolhido por Javé, até o dia de hoje. Capítulo 10. Reação dos poderosos. Adonizedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia tomado Ai e a consagrara ao extermínio. Que havia tratado Ai e seu rei como fizera com Jericó e seu rei. E que os habitantes de Gabaon tinham feito aliança com Israel e viviam no meio dos israelitas. Adonizedeque ficou apavorado, pois Gabaon era uma cidade grande, como as cidades reais. Era uma cidade maior do que Ai, e seus guerreiros eram todos valentes. Então Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Elão, rei de Hebron, a Faraon, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon, subam até aqui e me ajudem. Precisamos derrotar Gabaon, porque essa cidade fez aliança com Josué e os israelitas, os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabaon. Os Gabaonitas mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal, não abandone seus servos. Venha depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na serra se reuniram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, levando todo o pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. Javé disse a Josué, não tenha medo deles, que eu os entregarei em suas mãos, e nenhum deles conseguirá opor resistência a você. Josué partiu de Gilgal e, depois de ter marchado a noite toda, atacou de surpresa os reis. Javé dispersou os inimigos diante de Israel, causando-lhes uma grande derrota em Gabaon. E os perseguiu até o caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os até Zeca e Maceda. Enquanto eles estavam fugindo diante de Israel, na descida de Bet-Horon, Javé mandou do céu uma forte chuva de pedras grandes, que matou os inimigos até Zeca. Morreu mais gente por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. No dia em que Javé entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou a Javé e disse na presença de Israel, Sol, detenha-se em Gabaon. E você, Lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos inimigos. No livro do justo está escrito assim: o sol ficou parado no meio do céu e o dia inteiro ficou sem ocaso. Nem antes, nem depois houve um dia como esse, quando Javé obedeceu à voz de um homem. É porque Javé lutava a favor de Israel. Depois Josué voltou, com todo Israel, para o acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus fugiram e se esconderam na caverna de Maceda. Informaram então a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maceda. Josué disse, rolem pedras grandes à entrada da caverna e coloquem guardas aí. Vocês, porém, não parem, persigam os inimigos. Cortem a retaguarda e não os deixem entrar nas cidades deles, pois Javé, o Deus de vocês, os entregou em suas mãos. Quando Josué e os israelitas acabaram de derrotar os inimigos, exterminando-os, aqueles que conseguiram escapar vivos entraram nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou são e salvo para o acampamento de Josué, em Maceda. E ninguém abriu a boca contra Israel. Então Josué disse, abram a entrada da caverna, tirem de lá os 5 reis e os tragam aqui.
foram e levaram da caverna os 5 reis, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando levaram esses reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes que o haviam acompanhado: venham aqui e coloquem o pé sobre o pescoço de cada um desses reis. Eles se aproximaram e puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse: não tenham medo, nem se acovardem. Sejam fortes e corajosos, porque Javé tratará da mesma forma a todos os inimigos, contra os quais vocês terão que lutar. Em seguida, Josué matou os reis e mandou suspendê-los em 5 árvores, onde eles ficaram suspensos até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem tirados das árvores e jogados na caverna onde se haviam escondido. Colocaram pedras grandes à entrada da caverna, as quais permanecem aí até o dia de hoje. A conquista do sul. Nesse mesmo dia, Josué tomou uma seda, passou os habitantes ao fio da espada, consagrando ao extermínio o rei e todas as pessoas que nela se encontravam. Não deixou nenhum sobrevivente e tratou o rei de Maceda como havia tratado o rei de Jericó. Então Josué passou, com todo Israel, de Maceda para Libna, e começou o combate contra Libna. Javé entregou também Libna nas mãos de Israel, que passou ao fio da espada o rei e todos os que viviam na cidade. Não deixou nenhum sobrevivente, e tratou o rei como havia tratado ao rei de Jericó. Então Josué passou, com todo Israel, de Libna para Laquis. Acampou em frente e começou a combatê-la. Javé entregou Laquis na mão de Israel que, no dia seguinte, tomou a cidade e passou ao fio da espada todas as pessoas que aí viviam, da mesma forma como já havia feito com Libna. Orão, rei de Gazer, subiu para socorrer Laquis, mas Josué o derrotou juntamente com seu exército, sem lhe deixar nenhum sobrevivente. Então Josué passou, com todo Israel, de Laquis para Eglon. Acampou em frente e começou a combatê-la. Nesse mesmo dia, tomaram a cidade e passaram ao fio da espada os habitantes, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam, conforme tudo que já haviam feito a Laquis. Depois Josué subiu, com todo Israel, de Eglon para Hebron e começou a combatê-la. Tomaram a cidade e passaram, ao fio da espada seu rei, e também toda a sua população e as cidades dependentes. Não ficou nenhum sobrevivente, conforme o que já haviam feito com Eglon. Consagraram a cidade ao extermínio, juntamente com todas as pessoas que nela viviam. Em seguida, Josué voltou, com todo Israel, para Dabir, e começou a combatê-la. Tomou a cidade, bem como seu rei e todas as cidades dependentes. Passaram a população ao fio da espada, consagrando ao extermínio todas as pessoas que nela viviam. Não ficou nenhum sobrevivente. Josué tratou Dabir e seu rei da mesma forma como havia feito a Hebron, a Libna e a seus reis. Desse modo, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Néguebe, a planície e as descidas das águas, juntamente com seus reis. Não deixou nenhum sobrevivente, mas consagrou ao extermínio todo ser vivo, como Javé, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué conquistou desde Cades-Barne até Gaza e toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué tomou todos esses reis e seus territórios de uma só vez, porque Javé, Deus de Israel, combatia em favor de Israel. E Josué voltou, com todo Israel, para o acampamento em Gilgal. Capítulo 11. A terra ficou em paz. Jabim, rei de Azor, ficou sabendo dessas coisas e mandou mensageiros a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Simeron, ao rei de Atsaf,
aos reis que estavam na região montanhosa do norte e na planície ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, junto ao mar, e aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus da serra e heveus aos pés do Hermon, na terra de Masfa. Eles saíram com suas tropas, um exército tão numeroso como a areia da praia, com muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se aliaram e foram juntos acampar perto do riacho Merom, para lutar contra Israel. Javé disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos na frente de Israel. Corte os tendões dos cavalos e queime os carros. Josué e seu pessoal de guerra foram contra eles no riacho Merom e caíram sobre eles de surpresa. Javé os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até a grande Sidônia, até Mazerefote, no oeste, e até o vale de Masfa, no leste. Os israelitas os derrotaram, a ponto de não deixar um único sobrevivente. Josué os tratou como Javé lhe havia ordenado, cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e matou o rei ao fio de espada. Azor era antes a capital de todos esses reinos. Passaram também ao fio da espada todas as pessoas que nela viviam, consagrando-as ao extermínio. Não deixou ficar um único ser vivo, e incendiou Azor. Josué tomou todas essas cidades e seus reis e os passou ao fio da espada, consagrando-os ao extermínio, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado. Israel, porém, não incendiou as cidades que estavam sobre as colinas. A única exceção foi Azor, incendiada por Josué. Os israelitas saquearam os despojos e o gado dessas cidades, mas passaram todas as pessoas ao fio da espada, não deixando nenhum sobrevivente. O que Javé tinha ordenado a Moisés, seu servo, também Moisés ordenou a Josué, e Josué cumpriu, não deixou de realizar nada do que Javé tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Josué tomou essa terra toda, a região montanhosa, o Néguebe, toda a terra de Gósen, a planície, a Arabá, a serra de Israel e sua planície, desde o Monte Pelado, que sobe na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Também, prendeu todos os seus reis e os matou. Josué esteve muito tempo guerreando contra todos esses reis. Com exceção dos heveus que habitavam em Gabaon, nenhuma cidade fez as pazes com os israelitas, que conquistaram todas a custo de guerra. De fato, Javé tinha endurecido o coração desses reis, para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem exterminados sem piedade e completamente destruídos, como Javé tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo, Josué eliminou os Enassim da região montanhosa de Hebron, de Dabir, de Anabe, de toda a serra de Judá e de toda a serra de Israel. Josué os consagrou ao extermínio junto com suas cidades. Nenhum dos Enassim restou na terra de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, Gate e Azoto. Josué se apoderou de toda a terra, como Javé tinha prometido a Moisés. E Josué entregou a terra como herança aos israelitas, repartindo-a em lotes, segundo as tribos. E a terra ficou em paz, sem guerra. Capítulo 12. Reis derrotados. São estes os reis da terra que os israelitas derrotaram e de cuja terra tomaram posse na Transjordânia, do lado leste, desde o ribeiro Arnon até ao monte Hermon, bem como toda a Arabá no lado oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale do Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Galaade até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas.
desde Arabá até o mar de Genezaré para o oriente, e até ao mar de Arabá, o mar morto, para o oriente, no caminho de Bet-Gesimote, e ao sul, abaixo das encostas do Fasga. Em seguida ao território de Og, Reage e Bazã, um dos últimos dos Rafaim, que habitava em Astarote e Edrai, e dominava o Monte Hermon, Saleca e todo o Bazã até as fronteiras dos Gessuritas e dos Macatitas, bem como metade de Galade, fronteira de Seom, rei de Zebom. Moisés, servo de Javé, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo de Javé, deu as terras deles como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram na Cisjordânia, no oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao Monte Pelado, que sobe para Seir, cujas terras Josué entregou como propriedade às tribos de Israel, repartindo-as em lotes, na região montanhosa e na planície, na Arabá e nas encostas, no deserto e no Néguebe, onde estavam os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, rei de Jericó, rei de Ai, que está junto de Betel, rei de Jerusalém, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon, rei de Gazer, rei de Dabir, rei de Gader, rei de Urma, rei de Arade, rei de Lebna, rei de Odolão, rei de Maceda, Reage Betel, rei de Tafuã, rei de Ofer, rei de Afeque, rei de Saron, rei de Merom, rei de Azor, rei de Semeron-Meron, rei de Atsaf, rei de Tanaqui, rei de Megido, rei de Sedes, rei de Jecnã do Carmelo, rei de Dor, na região de Dor, rei de Goim, em Gilgal, rei de Terça, ao todo, 31 reis. Partilha da terra. Capítulo 13. Ainda há muito o que fazer. Josué envelheceu e estava com idade avançada, quando Javé lhe disse: Você está velho e com idade avançada, e ainda ficou muitíssima terra por conquistar. Eis a terra que ainda ficou, todas as regiões dos filisteus e toda Gessur, desde Sior, que diante do Egito, até o território de Acaron, ao norte, que é considerado como pertencente aos cananeus. 5 principados filisteus, de Gaza, de Azoto, de Ascalon, de Gate, e de Acaron. E ainda aos aveus do sul. Toda a terra dos cananeus e Maara, que pertence aos sidônios, até a Feca, até a fronteira dos amorreus. E ainda a terra dos habitantes de Biblos, e todo o Líbano oriental, desde Baal-Gade, aos pés do Monte Hermon, até a entrada de Emate. E todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Mazerefote no oeste. E todos os sidônios. Eu os expulsarei da frente dos israelitas. Você deve repartir a terra como herança a Israel, conforme lhe ordenei. Agora, portanto, reparta esta terra, para que seja a herança das 9 tribos e da meia tribo de Manassés. Tribos da Transjordânia, com a outra meia tribo de Manassés. Os Rubenitas e os Gaditas já haviam recebido sua herança na Transjordânia, ao leste, como já lhes havia dado Moisés, servo de Javé, de Aroer, que está na borda do vale do Arnon, junto com a cidade que está no meio do vale. Todo o planalto de Madaba até de Ibom. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus que reinava em Ezebom, até a fronteira dos amonitas.
e ainda Galaade e o território dos Gessuritas e dos Macatitas, como também todo o monte Hermon, e todo o Bazã até Saleca, e todo o reino de Og em Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, que ficara do resto dos Rafaim, que Moisés havia derrotado e expulsado. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os Gessuritas e Macatitas. Por isso Gessur e Maca continuaram a habitar no meio de Israel até ao dia de hoje. Apenas a tribo de Levi é que Moisés não deu nenhuma herança. A herança delas são as ofertas feitas a Javé, Deus de Israel, como já lhe havia dito. Tribo de Ruben, Moisés deu uma parte à tribo dos Rubenitas, conforme seus clãs. Seu território vai desde Aroer, que está na borda do vale do Arnon, junto com a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medaba. Ezebom e todas as cidades que estão no planalto, Dibon, Bamotibal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Sedimote, Mefate, Cariataim, Sabama, Sarat-Azar na serra de Arabá, Bet-Fegor. As encostas do Fasga, Bet-Gesimote. Todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, a quem Moisés derrotou, derrotando também aos príncipes de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, vassalos de Seom, que habitavam na terra. Quanto ao adivinho Balaão, filho de Beor, os israelitas o mataram à espada junto com os demais. A fronteira dos Rubenitas é o Jordão com imediações. Esta é a herança dos Rubenitas, conforme seus clãs, as cidades com suas aldeias. Tribo de Gade, Moisés deu uma parte à tribo de Gade, aos Gaditas, conforme seus clãs. Seu território é Jazer, todas as cidades de Galaade, a metade da terra dos Amonitas, até Aroer, que está defronte de Rabá. Desde Zebom até Ramot-Masfa e Betonim, desde Manaim até o território de Lodabar. E, no vale, Bet-Aron, Bet-Neura, Sucote e Safam, o resto do reino de Seom, rei de Zebom, com o Jordão e imediações, até a extremidade do mar de Genezaré, na Transjordânia, ao leste. Essa é a herança dos Gaditas, conforme seus clãs, as cidades com suas aldeias. Meia tribo de Manassés. Moisés deu uma parte à meia tribo de Manassés, conforme seus clãs. Seu território vai desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, Reage e Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, cerca de 60 cidades. A metade de Galaade, Astarote e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã, ficou para os descendentes de Maquir, filho de Manassés, isto é, para a metade dos Maquiritas, conforme seus clãs. Foi essa herança que Moisés repartiu nas estepes de Moabe, na Transjordânia, ao leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu nenhuma herança, porque Javé, Deus de Israel, é herança dela, como já lhes havia dito. Capítulo 14. Tribos a oeste do Jordão. Eis o que os israelitas herdaram na terra de Canaã, o que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de família das tribos dos israelitas lhes deram como herança. A herança foi dada por sorte, como Javé ordenara por meio de Moisés, para as 9 tribos e a meia tribo, uma vez que Moisés já havia dado na Transjordânia uma herança às 2 tribos e a meia tribo. Aos levitas, porém, não deu nenhuma herança no meio dos outros. Os descendentes de José, de fato, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não foi dada uma parte na terra, mas apenas cidades para habitarem, com os arredores para seus rebanhos e bens. Os israelitas agiram como Javé ordenara a Moisés, e repartiram a terra. A parte de Calebe, os descendentes de Judá foram ao encontro de Josué em Gilgal. Então Calebe,
filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse: Você sabe o que Javé falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barne, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Javé, me enviou de Cades-Barne para explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório merecedor de fé. Meus irmãos que haviam subido comigo desanimaram o povo. Eu, porém, segui fielmente a Javé meu Deus. E nesse dia Moisés prometeu: a terra onde pisou o seu pé pertencerá a você e a seus filhos, como herança para sempre, porque você seguia fielmente a Javé meu Deus. Pois bem, Javé me conservou vivo, conforme prometera. 45 anos se passaram desde que Javé falou isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora eu tenho 85 anos. Hoje ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Sinto-me agora tão forte como naquela ocasião, para ir e voltar da guerra. Dê-me, portanto, esta montanha, da qual Javé falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que aí estavam os Enassim e grandes cidades fortificadas. Tomara que Javé esteja comigo, e eu consiga expulsá-los, como Javé prometeu. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron como herança. É por isso que Hebron pertence a Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, até ao dia de hoje, visto que ele seguiu fielmente a Javé, Deus de Israel. Outrora o nome de Hebron era Cariate-Arbe. Arbe tinha sido o maior homem dentre os Enassim. E a terra ficou em paz, sem guerra. Capítulo 15. Tribo de Judá. A porção que tocou a tribo dos descendentes de Judá, conforme seus clãs, estende-se até a fronteira de Edom, ao sul do deserto de Sim, no extremo sul. Sua fronteira sul vai desde o Mar Morto, desde a língua de terra que olha para o sul, e se prolonga para o sul da subida dos Escorpiões, passa por Sim e sobe ao sul de Cades-Barne. Passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca. Depois corre por Azemona, prolonga-se até o rio do Egito, terminando no mar. Esta será a fronteira sul de vocês. Sua fronteira no lado oriental é o Mar Morto até a foz do Jordão. Do lado norte, a fronteira vai desde a língua de mar que há na foz do Jordão, sobe depois a Bet-Ola, passa ao norte de Bet-Arabá e sobe até a Pedra de Boim, filho de Ruben. Essa fronteira sobe ainda até Dabir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, que está em frente à encosta de Adomim, ao sul do riacho. Daí, a fronteira passa junto das águas de Ensames, para terminar na direção de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale de Ben-Hinom, pelo flanco sul dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, e sobe até ao topo do monte que está diante do vale de Enom, no oeste, na extremidade do vale dos Rafaim, ao norte. A fronteira dobra depois, desde o topo do monte até a fonte das águas de Neftoa, prolonga-se até as cidades do monte Efron e vira na direção de Baala, isto é, Cariate-Arim. De Baala, a fronteira volta-se para o oeste até o monte Seir. Passa ao lado do monte de Jearim ao norte, isto é, Queslon. Depois, descendo a Bet-Sames, passa por Tana. A fronteira segue ainda ao lado de Acaron para o norte e, indo a Secron, passa o monte de Baala, saindo de Jebneel, terminando no mar. O limite oeste era o grande mar e mediações. Esse é, de todos os lados, o território dos descendentes de Judá, conforme seus clãs. Os calebitas ocupam Hebron. Para Calebe, filho de Jefoné, Josué deu uma parte no meio dos descendentes de Judá, como Javé lhe ordenara, isto é, Cariate-Arbe, que é Hebron. Arbe era o pai de Enaque. Calebe expulsou daí os 3 filhos de Enaque, Sesai,
Aimã e Tomai, descendentes de Enaque. Daí subiu contra os habitantes de Dabir, outrora chamada Cariate-Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Cariate-Sefer e a capturar, darei minha filha Axa por mulher. E quem a tomou foi Otoniel, filho de Cenez, parente de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Ora, desde que esta chegou, Otoniel insistiu com ela que pedisse ao pai um campo. Então ela apeou do jumento, e Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, dê-me um presente. Você me deu terra seca. Dê-me também fontes de água. Então ele deu para ela as fontes de cima, e as fontes de baixo. Essa é a herança da tribo dos descendentes de Judá, conforme seus clãs. Lugares ocupados por Judá, as cidades dos descendentes de Judá no extremo sul, rumo à fronteira de Edom, no Négueb, são estas: Cabseel, Arad, Jagur, Sina, Dimona, Aroer, Cádiz, Azor-Jetinã, Zif, Telém, Balote, Azor-Adata, Cariotesron, Quiazor, Amon, Sama, Molada, Azergada, Azemon, Bet-Felet, Azor-Sual, Bersabeia com suas imediações, Baala, Jim, Ezen, Eutolade, Cezil, Orma, Ciceleg, Madmana, Sencena, Lebaute, Selim, Ain e Remon, ao todo, 29 cidades com suas aldeias. E, na planície, Estaol, Sará, Azena, Zanoi, Enganim, Tafuá, Enaim, Jarmute, Odolão, Soco, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Sanã, Adasa, Magdol-Gade, Deleã, Masfa, Gesetel, Laquis, Bascate, Eglon, Quebon, Leemas, Setlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maceda, 16 cidades com suas aldeias. Lebna, Eter, Azan, Jefta, Esna, Nezib, Seila, Axib e Maresa, 9 cidades com suas aldeias. Acaron, com suas vilas e aldeias. E desde Acaron até ao mar, todas as que estão no lado de Azoto, com suas aldeias. Azoto com suas vilas e aldeias. Gaza, com suas vilas e aldeias até ao rio do Egito e o grande mar com suas imediações. E na serra, Samir, Geter, Soco, Dana, Cariate-Sefer, Quedabir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Duma, Ezaã, Janum, Bet-Tafuá, Afeca, Amata, Cariate-Arbe, Quiebron, e Sior, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmel, Zif, Jota, Gisrael, Jucadão, Zanoi, Acém, Gabá e Tana, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Sur, Gedor, Marete, Bet-Anote e Eutecon, 6 cidades com suas aldeias. Tecoa, Éfrata, hoje Belém, Fegor, Etão, Gulom, Tatão, Sores, Karen, Galim, Beter e Manaate, 11 cidades com suas aldeias. Cariate-Baal, que é Cariate-Yarim, e Areba, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Medim, Sacaca, Nebsã, cidade do Sal e Engadi, 6 cidades com suas aldeias. Os descendentes de Judá, porém, não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. É por isso que os jebuseus habitam com os descendentes de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. Tribo de Efraim, a sorte que tocou aos descendentes de José vai desde o Jordão, perto de Jericó, ao leste das águas de Jericó. É o deserto, que sobe de Jericó pela montanha de Betel. Saindo de Betel, vai até Luza, passando pela fronteira dos Araquitas, em Atarote, e desce pelo oeste até a fronteira dos Geflatitas, até a fronteira de Bet-Horon inferior,
e até Gazer, terminando no mar. Foi assim que Manassés e Efraim, filhos de Josué, tiveram também a sua herança. Eis o território dos efraimitas, conforme seus clãs. A fronteira da sua herança ao leste é Atarot-Araque, até Bet-Horon Superior. Ao oeste, a fronteira vai em direção ao mar com Macmetat ao norte, de onde torna para o leste até Tanat-Silo, passando depois, ao leste de Janorre. Desce desde Janoi até Atarot e Narata, chega a Jericó, terminando no Jordão. De Tafu a fronteira vai para o oeste pelo riacho de Caná, terminando no mar. Essa é a herança da tribo dos efraimitas, conforme seus clãs, sem contar as cidades reservadas aos efraimitas no meio da herança dos manasseitas, todas essas cidades com suas aldeias. Eles, porém, não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam em Gazer. É por isso que os cananeus habitam no meio de Efraim até ao dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados.